Olá, tudo bem? Aqui é a Eliane, professora de Física. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito da cinemática, velocidade escalar média? A razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo chamamos de velocidade escalar média e representamos pela seguinte equação. Vamos colocar a equação aqui embaixo. Velocidade média vai ser esse nosso deslocamento, ΔX, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Então, ΔX dividido por ΔT. Gente, razão, a palavra razão significa divisão, ok? Então, velocidade média é a divisão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. A velocidade média no Sistema Internacional de Unidades de Medida, a gente chama esse Sistema Internacional de Unidades de Medida de SI, tá? A gente chama, no Sistema Internacional de Medidas, é M/S, metros por segundo, tá bom? Lembre-se, para transformar uma velocidade que está em quilômetro por hora, eu quero transformar para metros por segundo, eu vou pegar esse número e vou dividir por 3,6, tá? Se eu quiser fazer o contrário, pegar um número que está em metros por segundo e transformar ele em quilômetro por hora, eu vou multiplicar o número por 3,6. Regra de ouro, número de ouro. Transformar, converter quilômetro por hora para metros por segundo, divide. Converter metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica pelo número de ouro 3,6. Vamos para um exemplo, gente? Vamos ver aqui. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova de 100 metros rasos feminino dos Jogos Pan-Americanos. Aqui é terça-feira, nesse exercício de 2011, 25 de 2010 de 2011. Né? Após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11,22 segundos. É uma informação da revista Época, né, de 2011. Se dividirmos o deslocamento dela 100 metros pelo tempo que ela gastou, 11,22 segundos, nós vamos achar a velocidade média. Se você fizer na sua casa na calculadora 100 dividido por 11,22, você vai achar 8,91. É a velocidade dela em metros por segundo. É bom lembrar que brasileiro, quando pensa em velocidade, ele só pensa em velocidade em quilômetro por hora. Então, vamos transformar? É 8,91 metros por segundo. Para transformar em quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Então, multiplicando 8,91 por 3,6, nós vamos ter 32,07. 32,076, tá? Vamos fazer uma regra de arredondamento. Então, a atleta brasileira fez 100 metros rasos com uma velocidade média aproximadamente de 32 quilômetros por hora, tá? Vamos para o segundo exemplo aqui. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é 7 metros. Tá? Então, a distância entre as duas é 7 metros, Recife, Olinda. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, então qual que vai ser a velocidade média nesse percurso, levando em conta que ela parou 10 minutos, tá? Para descansar. Então, ó, a distância entre Recife e Olinda é 7 quilômetros. Ela está gastando 1 hora e 20 minutos para sair de uma cidade e ir para outra, mas ela descansou 10 minutos, tá? Vamos lá para a resolução. Velocidade média, então, é uma grandeza, né, física. O tempo que o ciclista ficou parado, gente, vai fazer parte, a gente vai incluir os 10 minutos, tá? Então, o deslocamento dela foi de 7 quilômetros, o tempo dela vai ser 1 hora e 20 minutos, mais os 10 minutos que ela ficou parada, então deu 1 hora e 30 minutos. Eu vou transformar esse 30 minutos em hora, é meia hora. Então, é 1,5 da hora, tá bom?
Então, vamos pegar a fórmula aqui, né? Velocidade é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, 7 dividido por 1,5, nós vamos ter uma velocidade aí de 4,66 km por hora. Um exemplo 3. Um menino vai de sua casa e caminha para a escola, dando em média 1 passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros, se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e a escola em metros é? Então, nós vamos calcular a distância, hein, gente? Olha o que foi dado pra gente. Foi falado que o tamanho do passo dele é 40 segundos, 40 centímetros, né? Ele saiu da casa dele, foi para a escola, dando em média 1 passo por segundo, então são 40 centímetros por segundo. Ele gastou 5 minutos. Então, nós vamos ter que fazer uma continha aí, hein? Vamos para a resolução. Olha o menino aí, saindo da casa dele, indo para a escola. A distância desse menino entre a casa e a escola que nós vamos calcular. A velocidade média do garoto é de 1 passo por segundo. Como cada passo vale 40 centímetros, vamos transformar esse 40 centímetros em metros? É só dividir por 100, vai dar 0,4 metros. Então, a velocidade média do garoto é 0,4 metros por segundo, tá? O tempo de deslocamento do garoto até a escola é 5 minutos. E cada minutinho desse tem 60 segundos. Então, vamos transformar tudo em segundo? 60 vezes 5, 300 segundos. Vamos jogar na nossa fórmula, então. Nós temos aí a velocidade, no lugar do VM, eu vou pôr a velocidade dele, 0,4. A distância é o que eu quero saber, então ΔX eu vou repetir ele, tá? E o tempo nós calculamos ali, deu 300 segundos. 5 minutos tem 300 segundos, porque cada minuto é 60 segundos, 5 vezes 60, 300. Então, a gente vai multiplicar cruzado aqui, vai ficar ΔX igual a 0,4 vezes 300. Temos aí a distância da casa do menino até a escola, 120 metros. Ok? A distância entre a casa do garoto e a sua escola é de 120 metros. Na próxima aula, nós vamos ver movimento retilíneo uniforme. Tchau, tchau.